7, a partir do versículo de número 37. Leremos até o versículo de número 52. Hoje pela manhã eu já expus a primeira parte do capítulo 7, agora eu quero concluir o capítulo 7. Mas antes nós iremos fazer a leitura, versículos 37 a seguir. A palavra de Deus diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes fariseus e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós nos curvamos diante da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é vida. Tua Palavra vivifica-nos. Tua Palavra nos edifica, confronta, exorta. E eu rogo a Ti mais uma santa intervenção sobre o Teu povo, para que eles, ó Deus, ao ouvir a Tua Palavra, mentes e corações sejam abertos por Ti. Que esta palavra seja guardada no mais profundo do coração, para que ela possa alimentar cada um que aqui se faz presente na Tua presença diariamente. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, hoje na parte da manhã eu disse que às vezes o nosso conhecimento de Cristo ele é muito pequeno, diante da realidade de quem Cristo é, de fato e de verdade. Quando João escreve o Evangelho, ele está escrevendo para um público gentil, para que pudesse convencer estes de que Jesus era o Filho de Deus. Sendo este o Filho de Deus, ele é Deus. E João apresenta Jesus para confrontar o panteão, o panteão de deuses gregos e romanos. Porque dentre estes havia deuses metade homem, metade Deus. E João está dizendo: não, este que eu estou apresentando para vocês é 100% Deus, 100% homem. Vocês devem crer neste. E este que eu apresento a vocês, o Filho do Homem, ele é Deus e ele é homem, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo e ele então nasce de uma virgem. Este é o unigênito Filho de Deus. E aí no capítulo 7 eu disse para vocês que este capítulo 7 ele se divide em 3 grandes blocos. O primeiro dele é de mostrar a nós o que acontece antes da festa, a festa dos tabernáculos. Que Jesus recebe uma proposta dos irmãos dele, capítulo de número 7, versículo 1 até o 5, onde seus irmãos dizem para ele: se você de fato é o Messias, então por que você não se revela como Messias? Porque se você revelar como Messias, automaticamente, segundo a nossa teologia, você será rei. Sendo rei, você assentará no trono de Israel
todas as nações serão submissas a ti, e nós, como irmãos, diretamente seremos recompensados. E Jesus disse para eles que ele não iria atender ao pedido deles, porque ainda não havia chegado a sua hora. Mas também o texto vai mostrar para nós o que acontece durante toda aquela festa. E durante aquela festa, Jesus, ele se coloca, mais uma vez, ele diz que ele era o Filho de Deus. E ele é duramente confrontado, ao ponto de alguns dizer que ele tinha demônio. E João, a partir do capítulo 7 até o versículo 12, vai mostrar que esta opressão e esta perseguição sobre Cristo, ela iria ficar cada vez mais endurecida. Mais e mais endurecida. Fariseus, saduceus, herodianos, escribas, sumos sacerdotes se levantam contra Cristo, tentando de todas as formas prendê-lo, mas não tinham como prendê-lo, porque também ainda não havia chegado a sua hora. Porque Jesus, ele não iria sucumbir na festa dos tabernáculos, mas sim numa festa de Páscoa, como o cordeiro pascal que tira o pecado do mundo. Nós vimos tudo isso na parte da manhã. E agora nós veremos o que de fato aconteceu no último dia da festa. E nós precisamos entender aquilo que está acontecendo para termos uma boa compreensão do que João está mostrando a nós. É neste ponto aí. João está falando e nos situando que tudo isso aconteceu na festa dos tabernáculos. E esta festa era um ritual que trazia sobre o povo de Israel uma grande alegria, uma grande celebração. Porque durante os 7 dias de festa, era relembrado a forma como Deus tirou eles da escravidão do Egito, que foi uma escravidão de 430 anos. E durante 40 anos, este povo habitou no deserto. Esta festa, eles saíam das suas casas, faziam cabanas e tendas e habitavam durante 7 dias fora das tendas, para ainda relembrar que Deus é aquele que sustenta. Mas não somente isso, isso também apontava para outra realidade que Jesus apontou, que Cristo iria preparar morada para todos que nele crescem. João vai registrar isso no capítulo 14. Então, aquele anseio pelo Messias, que iria conceder morada definitiva, também se fazia presente nesse contexto. Mas também, durante a festa do tabernáculo, no último dia, o sumo sacerdote, com toda a congregação, ia ao poço de Siloé durante 7 vezes. E lá enchia algumas vasilhas de água, voltava para o templo, e aquela água era derramada no altar como libação a Deus. E neste contexto é que Jesus diz: todos vocês que têm sede, venham a mim e bebam. No anseio messiânico, quando aquela água era derramada no altar em libação a Deus, aquela população, aquele populacho ansiava pelo Messias. E é neste contexto que Jesus se coloca como: eu sou a fonte d'água que pode saciar a sede de vocês. E é justamente isso que Jesus vai apresentar para aquela multidão no contexto passado e para nós no tempo atual. E isto começa, João, a apontar para nós que Jesus, ou nele também, se cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Uma delas se encontrava em Isaías capítulo 12, versículo de número 3, quando Isaías relembrava justamente apontava para este momento. Capítulo 12, versículo 3 do profeta Isaías, está escrito: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os moradores de Jerusalém, para remover destes o pecado e a impureza. Depois nós vamos ver isso mais no final do sermão. Então, diante deste contexto, é que Jesus, ele então se coloca no meio da multidão e brada como a fonte das fontes. Aquele que de fato pode saciar a sede de quem verdadeiramente anseia pelo verdadeiro Messias. E ele faz isso primeiramente com um convite maravilhoso: todos que têm sede, vinde a mim. Este é o convite maravilhoso que João está apresentando a nós no versículo de número 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, ele bradou para que todos pudessem ouvi-lo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E esta não é a primeira vez que Jesus oferece desta água
publicamente, e de outra certa vez para aquela mulher à beira do poço de Samaria, perto da cidade de Sicar. Jesus fala para aquela mulher: mulher, se você soubesse quem fala contigo, e se você beber a água que eu tenho para te dar, do seu interior fluirão rios de água viva. Você também pode conferir isso em João capítulo 3, versículo 12 ao 18, que Jesus também oferece água ao sedento. Capítulo 5, verso 24, 38, 47. No capítulo 6, versículo 29, João já está mostrando para nós que esta não é a primeira vez que Jesus oferece esta água viva para o sedento. E Jesus é aquele que pode realmente satisfazer todos os anseios da alma humana. Charles Hegman, ele vai abrir aspas dizendo, com essas palavras: Jesus arrogava o poder de ser para todos cansados, insatisfeitos e sedentos, o que a pedra ferida no deserto havia sido para o antigo Israel. Perceba que tudo apontava para Cristo. É Jesus quem convida: aquele que tem sede, venha a mim, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Nós temos que entender, queridos, que este mesmo convite está sendo feito para você nesta noite. Eu disse hoje pela manhã que nós corremos alguns riscos quando nós não conhecemos Jesus como deveríamos conhecê-lo. Nós podemos correr um risco de sermos somente religiosos e realmente ficarmos presos em tradições humanas e não naquilo que é ensinado a nós, através da Escritura, apontando para quem Jesus de fato é. Nós também podemos simplesmente sentar e descansar na premissa de que, não, eu vou à igreja todo domingo, culto matutino, culto noturno, escola bíblica dominical, como se andasse com Jesus, ou dizer que andar com Jesus é garantia para ser salvo, e nós sabemos que não é, porque os irmãos de Jesus conheciam Jesus como poucos, e no versículo 5 deste mesmo capítulo diz que nenhum dos seus irmãos criam em Cristo até aqui. É óbvio que depois todos eles vieram a crer em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, tanto é que um deles se tornou o grande bispo da igreja de Jerusalém, Tiago. Mas até aqui, João deixa muito claro que nem os seus irmãos ainda criam que ele era o Messias anunciado pelo Antigo Testamento. Mas além deste convite maravilhoso, há uma promessa maravilhosa também no versículo de número 38, porque Jesus ele vai continuar dizendo: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A questão não é só ouvir o convite, é preciso ouvir este convite, e é preciso desejar que esta fonte de água, ou esta água seja tomada ou bebida pelo sedento. Porque este que bebe da água que Jesus oferece, do seu interior fluirão rios de água viva. Esta é a promessa. Se você crê naquilo que eu tenho para te dar, se você crê que eu sou o Messias anunciado pelo Antigo Testamento, por todos os profetas, você realmente será saciado. A sua sede será definitivamente saciada. E aqui nós podemos ver que Jesus é aquele que oferece água pura, água cristalina, água sem nenhuma poluição, aquela água que verdadeiramente jorra da fonte das fontes. Jesus não fala a respeito de um poço com água parada ou com água salobra. Jesus está falando que aqueles que nele crê, rios fluirão de dentro para fora e correrão e lavarão estes que creem de uma forma graciosa. Estes são os rios da água viva. Jesus também nesta promessa oferece não somente água pura, ele oferece também vida abundante. Vida que envolve o aqui e a eternidade. Vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. Vida que verdadeiramente vale a pena ser professada, vivida a cada dia, a cada instante. Cristo veio para dar vida plena, abundante e eterna. Jesus não menciona um filete de água, um riacho pequenininho. Ele fala de um rio que flui de forma abundante. É como
o exemplo de um rio que traz vida no deserto. Nós temos o exemplo do rio Nilo no Egito, que onde o rio Nilo passa, há produtividade. Mas onde o rio não passa, não há produtividade nenhuma. Jesus está muito acima disso. Jesus é aquele que, de fato, ele não somente traz vida a um pequeno espaço, ele traz vida à multidão, a milhares, milhões de milhões, e essa promessa é uma promessa que jamais falhará. Mas além dele oferecer vida pura, vida abundante, ele também diz que esses que beberão da água que ele tem para dar será bênção para outras pessoas. O William Hendricks, ele vai dizer, abrindo aspas, não somente aqueles que bebem da fonte, Cristo, recebem satisfação eterna em si mesmos, vida eterna e completa salvação, mas somando a isso, a vida de uma maneira generosa é comunicada a outros. O que é abençoado se torna, pela graça soberana de Deus, um canal de bênçãos abundantes para outros. Nós, quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador, queridos, nós não podemos ficar com esta promessa somente para nós mesmos. Nós precisamos nos esforçar para que nós sejamos bênçãos para outros sedentos, bênçãos para outros que estão buscando saciar sua sede em outras fontes, em outros meios, fora de Cristo. Nós sabemos que estes jamais serão saciados. Mais uma vez, a figura que Jesus vai usar aqui é de um rio caudaloso, onde este rio passa a vida abundante. Vida abundante. E aqui nós também vamos ver o cumprimento desta gloriosa promessa, versículo de número 39. João vai explicar para nós com muita clareza. Ele vai dizer, isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem havia de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. João deixa muito claro para nós aqui, que a agenda que foi estabelecida trinitariamente, esta agenda foi estabelecida antes da fundação do mundo. É por isso que Jesus, ele não cede ao pedido da sua mãe Maria, lá no capítulo 2, quando ele transforma água em vinho. E quando Maria faz o pedido a ele, ele diz que ele não ia atender, porque ainda a sua hora não era chegada, mas ele faz e cumpre, realiza aquele milagre, porque era por meio daquele milagre que seria o sinal do início do seu ministério. Jesus não cede às autoridades judaicas, sumo sacerdote, quando este estava usando o templo de forma contrária à escritura sagrada, ou contrária à lei. Ele chega ali e ele coloca tudo em ordem. Jesus também não cede à pressão de seus irmãos. Se você é o Messias verdadeiro, por que você está escondendo? Venha a público e manifeste-se, para que as pessoas possam de fato crer que tu és o Deus anunciado pelo Antigo Testamento. E todos nós sabemos que João está dizendo aqui com muita clareza, que quando Jesus concluiu sua obra expiatória, ele subiu aos céus e derramou sobre aqueles que nele crê o Espírito Santo. Isto é um fato muito cristalino na história da igreja, quando você lê Atos capítulo de número 2. O Espírito é este então que aplica a obra de Cristo, ele regenera, ele concede fé, santifica, persevera os santos nesta caminhada em que nós hoje desenvolvemos. Por isso que Charles Herdman, ele vai dizer mais uma vez, abrindo aspas, que o cumprimento de tal promessa não se daria enquanto Jesus não fosse glorificado na morte, ressurreição e na sua ascensão. E todos nós sabemos disso com muita tranquilidade, isso não é nenhuma dificuldade teológica para nenhum de nós. E aqui nós vamos ver, queridos, como todos os demais momentos, as diferentes reações ao discurso de Jesus. João está apresentando aqui para nós, neste capítulo 7 também, não só a questão da perseguição, mas João também está mostrando para nós que o homem natural, o homem que ainda não recebeu esta obra gloriosa de Cristo no seu coração, ele está morto. E por estar morto, ele não entende o que está sendo dito a ele. Ele não reage àquilo que ele está ouvindo. E é justamente isso que nós deparamos aqui. Lá no início do capítulo 7, há uma multidão ansiosa esperando Cristo chegar.
E quando Cristo chega, alguns dizem: este é verdadeiramente o profeta. Outro grupo diz: não, este é um enganador. E novamente é justamente isso que está acontecendo aqui. Porque quando nós falamos de Jesus Cristo, não há isenção. Ou se está com Cristo ou não está com Ele. E João vai deixando isto de uma forma muito clara diante daquilo que ele está revelando a nós. A partir do versículo 40, se lê: quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. É este que nós esperamos. É este que nós desejamos ouvir. É este que nós iremos seguir. Outros diziam: ele é o Messias. Não tem ninguém que fale e ensina como ele. Mateus vai dizer que quando Jesus termina o sermão da montanha, o sermão do monte, que a multidão estava extasiada diante dos seus ensinos. Mas outro, como nós vimos também no capítulo 7, quando Jesus ensinava, eles retrucavam Jesus. Eles não davam ouvido a Cristo. E sempre será assim. Mas também outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? E mais uma vez nós vamos ver a mesma reação que nós vimos no mesmo capítulo, na parte da manhã. Somente o conhecimento da Escritura, querido, só por conhecer a Escritura, não traz nenhuma garantia de salvação e fé para a salvação. Os fariseus, saduceus, sumos sacerdotes, escribas, doutores da lei, eles conheciam a lei. Mas conhecer a lei não era garantia de que eles realmente se dobravam diante dela. Muito pelo contrário. Dentre a grande multidão, nós vamos perceber pessoas que se reagem de forma diferente. E é justamente isso que Isaías diz. Quando Isaías manifesta dizendo que a palavra de Deus não volta para ele vazia, porque esta palavra cumpre o que apraz a Deus. Quando esta palavra de Cristo era lançada, um grupo reagia de forma favorável, se dobrava diante daquele ensinamento e confessava Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebendo salvação. Mas, por outro lado, muitos endureciam, recebendo sobre si condenação. É por isso que esta palavra nunca volta vazia. A palavra do Evangelho, ela cumpre o que apraz a Deus: salvação para alguns e condenação para outros. E sempre vai ser assim. É a mesma reação que você vai encontrar em Atos capítulo 17, quando aqueles ouvem o sermão de Paulo falando sobre a ressurreição de Jesus, e termina dizendo: sobre isso nós iremos ouvi-lo em uma outra oportunidade. Mas outros entregaram a sua vida, confessando-o como Senhor e Salvador de suas vidas, entregaram-se a Cristo como Senhor e Salvador. Mas percebam que diante desta situação, há uma ordem de prisão a Cristo, há uma comitiva de guarda destacada para prender ele. Por que que isso não aconteceu? João vai dizer: porque ainda não era chegada a sua hora. Eu disse pela manhã e volto a afirmar: ninguém tem poder de prender a Deus, se Deus não permitir que isso aconteça. E Jesus não seria preso ali na festa do tabernáculo, Jesus seria preso também na mesma situação, na festa da Páscoa, lá no Getsemane, quando ele se deixa prender, ele se entrega voluntariamente, e ele diz: eu estive com vocês durante tantos dias, no templo, no meio de vocês, e agora vocês venham com porretes, como se eu fosse um salteador, um bandido qualquer. Assim também como ninguém poderia tirar a vida de Cristo, ninguém poderia tirar ou matar a Deus. Cristo deixou-se morrer, ele se entregou voluntariamente por mim, por você, na cruz do Calvário. E os guardas não somente não conseguiram, não só conseguiram detê-lo, mas os guardas também ficaram extasiados. Será que vocês
foram também enganados? Esta é a pergunta para aqueles que foram prender Jesus. Será que vocês também foram enganados? E olha a fala daqueles que se colocavam como a liderança, espiritual e religiosa dentro deste contexto. E mais uma vez nós vamos perceber que está se cumprindo aqui aquilo que Jesus afirma em Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 39, quando Jesus diz o seguinte: não pense que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. E é isso que João está mostrando para nós de uma forma crescente. Esta perseguição, ela vai se endurecendo cada vez mais até cumprir aquilo que havia sido revelado no Antigo Testamento pelos profetas, onde Jesus seria levado à cruz do Calvário, morto por uma pena romana e não por uma pena judaica. Também é mostrado aqui a nós Nicodemos, um dos principais dos fariseus, um homem importante do Sinédrio, que até aqui também não havia se revelado que ele era um seguidor de Jesus. E dentro desse contexto, Nicodemos tenta aplicar a lei como a lei é. Nicodemos diz: por acaso, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E mais uma vez, a resposta da liderança é: por acaso você também é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. William Hendricks, ele vai dizer, abrindo aspas, que Nicodemos, ele enfrentou uma oposição de uma máquina religiosa poderosa e numerosa, mas mesmo assim ele mostrou grande coragem, embora ainda não tivesse alcançado o pináculo da confissão cristã. E a gente percebe isso não só de Nicodemos, mas também de José de Arimateia. Quando eles vão requerer o corpo de Jesus diante de Pilatos, eles fazem isso, mais ainda com muito temor de serem rechaçados por fato deles terem requerido o corpo de Cristo. Então nós podemos concluir o capítulo 7, queridos, lembrando que Cristo, como Deus que Ele de fato é, Ele é soberano em suas ações. Por ser Deus, Ele não pode e não se deixa ser coagido por ninguém. Por ser Deus, a salvação depende dEle, da sua obra graciosa que Ele realiza na cruz do Calvário. Nós também vamos encontrar que aqui o homem natural sempre rejeitará Cristo, porque este está morto em delito e pecado. E que somente por meio da ação gloriosa do Espírito Santo é que aquele que vai professar a fé, ele recebe esta fé da parte de Deus para confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e que por fim Cristo é aquele que tem poder para realmente saciar a sua sede, ou a sede do sedento, aquele que clama pela verdadeira água que concede vida eterna. João está nos informando que em Cristo se cumpre todas as promessas anunciadas no Antigo Testamento. Isaías capítulo 12, versículo 3 diz: este era o texto citado pelos sacerdotes quando iam no último dia da festa 7 vezes ao poço de Siloé buscar água e derramar libação a Deus. O texto que eles citavam era: com alegria vocês buscarão água da fonte da salvação. Isaías 44:3 diz: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, a minha bênção sobre os meus descendentes.
Isaías 55:1 diz: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 ao 13, eu quero destacar aqui os versículos 12 e 13, diz assim: nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Zacarias 14, versículo 8 e 9 diz que naquele dia águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. João está dizendo para nós que todas as profecias anunciadas sobre Cristo se cumprem nele. E quando Jesus ele coloca no último dia da festa e ele brada: quem tem sede, vem a mim e beba, está se cumprindo tudo isso nele, porque ele é esta fonte que sacia a sede do sedento para a eternidade. Por isso eu quero trazer algumas aplicações práticas para nós nesta noite. Sabendo disso, qual deve ser então a sua atitude? Eu creio que nós precisamos guardar algumas destas no nosso coração, para que a gente caminhe de forma agradável a Deus. Primeira delas, Jesus está convidando você a fazer uso dessa água que jorra de uma fonte inesgotável. Talvez na sua correria, ou na sua ansiedade, ou talvez quando você está enfrentando alguma adversidade, passa no meio do seu coração aquela falsa sensação de que Cristo não está sendo suficiente, de que Ele não está atendendo aquilo que nós estamos pedindo no tempo que nós queremos. Eu creio que nós devemos entender, queridos, que Ele é o único que pode saciar a nossa sede. Ele é o único que tem água verdadeira para saciar a minha e a sua sede. Não só para a salvação, mas para todas as demandas da vida. Este é aquele que não somente promete, é aquele que cumpre. Beba de Cristo. Mas também este convite é para quem já bateu em todas as portas e só colheu decepção. Nós vivemos dias estranhos quando falamos de fé evangélica, porque se você conversar com a maioria das pessoas que você conversar hoje, elas vão dizer que elas já passaram em uma igreja evangélica. A grande maioria. Muita gente machucada com a igreja, decepcionados com Deus, gente que batem em portas erradas, mas se lembrar que este mesmo que diz que eu sou a fonte das águas vivas, diz: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, ele achará alimento verdadeiro, querido. Pararemos de bater em portas erradas, pararemos de buscar em fontes com águas salobras, cisternas rachadas, porque Cristo, de fato, é aquele que não nos decepciona. Nós ficamos decepcionados quando nós colocamos a nossa esperança no homem, ou numa instituição. A nossa esperança tem que ser colocada em Cristo. Quando a nossa esperança é colocada em Cristo, não há frustração, não há decepção, não há amargor na alma, mas a despeito de tudo que a gente venha enfrentar, nós iremos enfrentar com contentamento e alegria. Este convite não é um convite para aderir a uma religião, mas esse convite tem a ver com um verdadeiro relacionamento com Cristo Jesus. Lembra que os fariseus, os saduceus, todos eram religiosos, mas muitos deles distante de Cristo Jesus. Só Jesus pode saciar a alma sedenta,
Só Ele é o caminho, só Ele é a porta, só Ele é o pão da vida, só Ele tem a água da vida para te oferecer. Ele está te oferecendo isso mais uma vez. Vá a Cristo. Este convite é para quem está sedento. Enquanto você não estiver com sede, você jamais vai procurar saciar a sua sede. Mas se você está com sede, a sede exige uma solução imediata, urgente. Todo que tem sede, venha a mim e beba. Este é o convite de Jesus. E é um convite maravilhoso, queridos. Todos que têm sede, venham a mim, e somente os sedentos irão a Cristo. Somente os sedentos irão a Cristo e beberão dele, e ficarão plenamente satisfeitos. Também nós temos que entender, e o texto deixa muito claro aqui para nós, que não é o sedento que grita por água, é o libertador, é o próprio Cristo que está oferecendo água viva. Olha que coisa maravilhosa. É Cristo que está oferecendo diariamente esta água a nós, tanto para a salvação daqueles que confessaram e que irão confessar, mas esta água que nos satisfaz plenamente, satisfaz a nossa alma, a nossa sede. Por isso, eu peço para que você, nesta noite, vá à fonte verdadeira. Vá a Cristo. Somente Ele pode satisfazer todos os anseios da sua alma sedenta. Feche seus olhos, curva sua cabeça, e nós vamos orar no nome de Jesus. Pai, eu quero, no nome de Jesus, colocar as nossas vidas em Tuas mãos, clamando a Tua misericórdia sobre nós, porque vez ou outra nós buscamos em fontes que não podem, ó Deus, saciar nossa sede. Apiede-se de nós, Senhor, porque esta água viva que transborda dos nossos corações sacia-nos não somente para a salvação, mas para todas as demandas da vida, porque esta água é Tu, ó Cristo, o Cristo que em nós habita por meio da pessoa do Espírito Santo, o Cristo que subiu aos céus para preparar morada para nós e virá nos buscar, conforme Ele prometeu, o Cristo que nos convida a entrar por Ele e achar pastagem verde, o Cristo que nos chama a comer dele, porque Ele é o pão que desceu do céu para alimentar todo faminto. Pai, abre o nosso coração nesta noite. Se aqui no nosso meio, nesta noite, alguém que ainda não tem o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida, que nesta noite este ou esta seja saciada por Ti, para a salvação e para tudo que encontra-se no coração e na alma, ó Deus, que precisam desta água que promove vida abundante. Nós te pedimos a Tua santa intervenção sobre nós, sobre aqueles que também estão nas suas casas, prestando o seu culto por meio do canal do YouTube da igreja. Que o Senhor, ó Deus, continue conosco. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Em pé, recebam a bênção do Senhor. Agora, povo de Deus aqui presente, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e insondável do nosso Deus Pai, a eterna consolação do Santo Espírito seja abundantemente derramada sobre ti, derramada sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Eu vos abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Aquietai-vos